Comunicação como fonte para a reconexão do casal após a chegada dos filhos. Comunicação é uma palavra que a gente não vive sem, né? Nós somos seres de contato, né? Nós estamos sempre em relação com o outro e com o mundo. E a nossa maior ferramenta para sobreviver mesmo, desde que a gente nasceu, é a comunicação. Embora, claro, lá quando a gente é pequenininho, a gente se comunicava, mas de outras formas, não necessariamente verbalmente com palavras, né? Mas com choro, com o grito, né? O bebê se comunica também de diferentes formas. Então, a comunicação, ela é essa grande ferramenta que eu digo que é uma ferramenta de sobrevivência. É o meio pelo qual a gente expressa o que a gente sente, o que a gente precisa, o que a gente gostaria, quando a gente quer fazer um pedido, uma exigência. Tudo isso, a comunicação está a serviço. Como é que eu vou me conectar com a outra pessoa sem me comunicar? Quando eu falo, né, de comunicação, eu também estou falando aqui de comunicação visual, comunicação corporal, expressão, porque a comunicação, ela é esse todo. E às vezes a gente escuta assim, Comunicação é o que eu falo. não, a comunicação é o conjunto das palavras com o corpo, com a forma como eu comunico. Comunicação como ponte para a reconexão do casal. Ela é ponte porque é quando eu consigo expressar algo ou fazer um pedido ou expressar o que eu sinto, um elogio também, eu consigo me conectar com esse outro. E compreender e respeitar esse outro, né? A gente respeita e é respeitado, tudo isso acontece através da comunicação. Como é que o outro vai saber que passou do limite comigo? Como é que eu vou comunicar, dizer para esse outro, até aqui você vem, até aqui não vem, hoje eu não estou bem, eu quero assim, eu quero assado. É muito, muito importante essa abençoada da comunicação. Olha só, se tem uma coisa que rola num casal, é conflito. Porque nas relações a gente tem divergências, a gente tem opiniões opostas, opiniões contrárias. E eu preciso lidar com isso. Se eu não me comunico, eu esqueci de falar algo. Comunicação aqui também pode entrar a comunicação escrita. Existem outros caminhos, porque algumas pessoas têm dificuldade de falar, mas elas podem encontrar um outro caminho de se comunicar. Assim como uma ponte, né? Eu usei a palavra ponte porque o que uma ponte faz, né? Eu estou de um lado de cada margem do rio e eu tenho uma ponte. Essa ponte conecta, essa ponte possibilita que esse lado encontre esse outro lado. Ela abre um caminho de acesso. E é exatamente isso que a comunicação faz com os casais, com as pessoas. Ela abre um caminho. Acho que essa é a palavra. Quando a gente está passando por um processo de mudança, internamente, esse outro não faz a menor ideia do que está acontecendo. Quando os filhos chegam, a comunicação ela fica mais desafiante ainda. Por quê? Porque a vida fica naturalmente, a vida fica mais corrida. Naturalmente, vocês vão ter menos tempo. Porque eu digo que entra um pacote completo, porque um filho é um pacote completo de função, de tarefas, de coisas na rotina, coisas no dia a dia, um monte de coisa que você não tinha. E muitas pessoas esquecem de tirar os pacotinhos. Num primeiro momento, até você entender o que você vai tirar, como você vai tirar, você vai tentar, eu digo que no malabares, fazer tudo. E aí, o que é a primeira coisa que fica esquecida e dificultada? A comunicação entre você e seu parceiro. Por quê? Sem tempo. Cansados. Com milhões de demanda, a gente meio que não vai conseguindo se comunicar. E aí, o que mais, né, que atrapalha essa ponte?
as diferenças individuais. Que diferenças são essas? Ai, são muitas, mas vamos lá. Cada um tem um jeito de se comunicar. Tem pessoas mais expansivas, mais tagarelas, assim como eu sou meio tagarela. Tem outras mais, a gente chama de introspectiva, mais não que não se comuniquem, porque todo mundo se comunica de alguma forma, mas são mais caladas, né? Falam um pouco menos. Isso não quer dizer que seja um melhor ou outro pior. São formas diferentes. A educação, a forma como eu fui educada, né? A experiência de vida, o que eu assimilo na hora que eu vou comunicar, se eu vou ser escutada, se eu vou ser aceita. Tudo isso está em jogo quando a gente fala de comunicação em relacionamento. E muitas vezes, quando a gente tem uma conexão com o nosso parceiro, assim, lá no início, quando a gente se conhece, ou no início das relações, essa comunicação flui, ela rola muito fácil, porque a gente está conectado, a gente muitas vezes não precisa nem falar, não é mesmo? Como eu comunico? Qual é a minha forma de comunicar? Vocês sabem? Não sei. Muitas pessoas chegam até mim sem nunca terem parado para pensar nisso. Como é que é o teu forte? É mais falado, é mais escrito? Até o horário influencia, tá? Tem gente que é mais falante de manhã, tem gente que prefere falar à noite, tem gente que não funciona de manhã. Então a gente primeiro precisa entender qual é a minha necessidade e qual é o meu estilo e o que facilita a minha comunicação. Facilita para você organizar o raciocínio antes, escrever antes. Essas diferenças individuais, cada um tem que saber qual é a sua. Quando a gente se conhece, a gente troca um olhar, a gente já imagina, né? A coisa flui. Só que essa realidade não consegue seguir sempre desse jeito, principalmente ali, ó, no estresse, na correria, no dia a dia. Então, eu preciso perguntar para o meu parceiro como ele me escuta. Essa é uma primeira coisa que a gente, sempre quando trabalha com técnicas de comunicação, a gente ensina, né? Eu ensino, que é, você checa como essa comunicação chega? A pessoa responsável pela comunicação é quem comunica. Quando eu falo algo, eu preciso checar o que você entendeu do que eu falei. E muitas vezes a gente não faz isso. E às vezes o outro não entende realmente, que é o famoso, o óbvio que não é óbvio, né? As diferenças individuais, elas impactam muito, porque cada um tem uma forma e você precisa primeiro saber qual é a sua e tentar funcionar de uma forma melhor para você.